Em 2006, o grande ator de cinema Adam Sandler protagoniza um filme chamado O Clique, que nesse filme ele representa então um personagem chamado Michael Newman. Michael era um arquiteto de sucesso, muito atarefado, que não queria perder tempo com discussões, com coisas chatas do dia a dia. Então ele descobriu a solução para o seu problema. Ele encontrou um controle remoto que poderia avançar as cenas da sua vida, aquelas etapas chatas, né? Começou com a discussão com a esposa, ele avançou, achou que era bom demais, e assim sucessivamente no trabalho e no trânsito, ele entrava no piloto automático. Triste foi o fim. Ele acabou sozinho porque não respeitou o processo. Não tinha tempo. É cada vez mais comum a gente ouvir hoje a expressão os dias onde vivemos estão cada vez mais acelerados. E para dizer a verdade, parece mesmo. Por quê? Porque nós desaprendemos a respeitar o processo das coisas. Jesus nos ensina no livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 e seguinte, a respeitar o processo do tempo. Aqui ele nos ensina que o semeador semeou a terra. E aí foi dormir e esperou o tempo para a semente germinar, né? Vem as folhas, depois o caule, depois as espigas e depois os grãos, e quando os grãos estavam maduros, então veio a colheita. Nos dias de hoje nós desaprendemos a entender o processo que Jesus também nos propõe. Que processo é esse? A gente quer se converter, mas a gente não quer respeitar o processo. A gente faz um retiro, muitas vezes, e tem aquele choque, aquele impacto com Deus. E aí, na primeira semana, eu já estou convertido, mas não peca nem com o pé nas costas. Depois a bigorna da realidade vem vindo e a gente percebe que não era nada daquilo e se decepciona. Esse é um grande risco para um recém-convertido. Ou a gente torce tanto para que algum dos nossos se inscreva para fazer um retiro, se inscreva para fazer um acampamento, e aí fica naquela expectativa, meu Deus do céu, será que vai, será que não vai? Ele volta de lá, no começo dá uma mudada, e depois, pá, volta de novo na mesma vida. Nós temos que aprender a respeitar o processo. A evolução, a loucura que a gente vive hoje é tão grande que outro dia eu estava fazendo assim uma reflexão de como isso foi possível. Quando eu vim morar em Mato Grosso em 1984, o único meio eficiente que nós tínhamos e mais rápido para poder se comunicar com alguém lá no sul era escrever uma carta. Então eu escrevia uma carta aqui, postava no correio. Se tudo corresse bem, daqui uma semana, comparando com o WhatsApp, ficaria os dois risquinhos pretos. Dali a pouco ficavam os dois risquinhos azul. Aí começava de lá para cá, fulano de tal escrevendo. Ficava uma semana aqueles pontinhos, né? Escrevendo, 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 até que chegava aqui. Então, havia um delay na comunicação de no mínimo 15 dias entre ir e voltar. Hoje, a gente envia uma mensagem para alguém, se em 2 minutos a pessoa não lê, não ficar aqueles risquinhos azuis, então gera uma ansiedade muito grande e nós já fica irritado. E para falar a verdade, para aqueles que não permite ficar esses dois risquinhos azuis, dá mais raiva ainda, porque você não sabe se a pessoa leu ou não leu. Nós desaprendemos a respeitar o tempo. Nós queremos colher os frutos para ontem. Em 2005, foi encontrado em Israel, numa das escavações, sementes de tâmara, que estavam lá, né, lacradas dentro de um jarro de barro. Há 2000 anos, eles plantaram essa semente e ela germinou e como uma planta normal. É preciso respeitar o tempo. O livro de Eclesiastes vai dizer, para tudo há um tempo, para cada coisa debaixo do sol existe um tempo. Hoje, uma para cada 25 pessoas, em termos global, no mundo, sofrem de ansiedade. E essa ansiedade vai gerar, depois nós, depressão e tantas outras coisas, tantas doenças. É preciso que a gente desacelere o nosso coração. E para isso é preciso que nós confiemos nas sementes que nós plantamos. Nós confiemos em Deus, que no tempo dele nós colheremos os nossos frutos. Nós temos que sair da era do miojo e voltar para a era da pamonha novamente. Para tudo há um tempo. Nós temos que entender isso e respeitar o processo.